Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos falar da performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias no mês de agosto de 2023. O mês foi foi um pouco mais difícil, com a queda da bolsa aqui na casa de 5%. Tá? Acho que em grande parte vindo um pouco do cenário externo, onde você teve uma abertura um pouco da taxa de juros, a Treasury de 10 anos na casa ali dos 4,30%, termina atrapalhando um pouco. Você teve saída aqui de investidores estrangeiros da Bolsa, algo que a gente não via de uma forma mais contundente há bastante tempo. Tá? Por outro lado, gente, a gente entende que o cenário doméstico não mudou muito, tá? A gente continua mais construtivo aqui com o cenário doméstico, por uma combinação de um Congresso que tem sido muito resiliente à agenda mais extremista, por outro lado, muito parceiro da agenda fiscal do governo, da agenda mais construtiva, tá? A gente teve aí a aprovação do arcabouço fiscal, você teve a aprovação da reforma tributária, um cenário mais benigno em termos de inflação, tá? Que nos leva a ter ali uma perspectiva, já estamos dentro aqui do ciclo de a redução de juros, que acho que é um ciclo que vai ser relevante. Tá? E também pela questão da atividade econômica. Agora, no comecinho de setembro, tivemos um novo dado do PIB que já nos leva a rever projeções para casa de 3% de crescimento do PIB em 2023. Tá? Assim, o cenário doméstico, a gente muito questiona o que é o cenário externo, se vai ser hard landing, soft landing, no landing. O Brasil, por sua vez, é um caso clássico de soft landing. A gente já está conseguindo convergir, de certa forma, a inflação em um ano que você está crescendo aqui 3%. Então, é um cenário que a gente vê muito positivamente. A gente, apesar desse último mês ter sido de queda na bolsa, nosso apetite de risco não mudou, tá? A gente segue mais construtivo. O mês de agosto, acho que ele pode ser definido por um mês muito favorável ali até a primeira quinzena, terceira semana, e foi um pouco pior na margem. Acho que a narrativa que contaminou um pouco o final do mês tem muito a ver com o pacote fiscal proposto pelo Haddad, tá? Em particular, ele atrapalha bastante as varejistas, tá? Por uma série de razões, pela questão dos benefícios fiscais, pela maneira como ele está sendo proposto. Mas, gente, a gente tem que colocar um pouco também as coisas em perspectivas, tá? Eu acho que dificilmente esse pacote será aprovado da maneira como ele foi enviado ao Congresso. Então, o Congresso tende a desidratar um pouco. A mesma coisa pode ser dita ali do JCP. Dificilmente vai ser. Inclusive, o próprio Ministério da Fazenda já deu essa linha de pensamento, tá? Que dificilmente ele vai passar do jeito que tá? Então, e do que passar, em particular aqui nas varejistas, parte vai ser repassado para preço. Tá? Não integralmente, mas parte vai ser repassado. No final das contas, acho que o impacto efetivo, vamos ver ali um pouquinho adiante, acho que o mercado está sobreestimando o impacto efetivo nas varejistas nesse momento. Tá? Essa foi uma tese muito forte ali no finalzinho do mês. Tá? Por outro lado, a conclusão também é de que o ajuste fiscal não vai ser o zero, o déficit fiscal não vai ser zero como a Haddad quer, é o meio do caminho. É o meio do caminho, tá? Então é um pouco essa a nossa forma de pensar. Dito isso, vamos falar um pouquinho dos fundos e dos papéis, tá? Vou dividir aqui alguns slides com vocês, e aí a gente... Maravilha. Vamos começar aqui pelo Claritas Long and Short. A gente chegou a estar com um alfa bacana ali ao longo do mês, mas nesse finalzinho do mês a gente entregou, então o fundo fechou com 0,80 de performance, 70% do CDI. No ano a gente está 8,09, 91% do CDI. Tá? Termos de exposição bruta, a gente está ali em 60% praticamente, 10% de exposição líquida. Como eu mencionei, de certa forma, não mudamos aqui o nosso viés positivo, nosso apetite de risco, tá?
Principais destaques aqui nos pares: Sabesp contra a Eletrobras, Banco do Brasil contra o Bradesco, ação direcional Movida, tá? Destaque negativo aqui, a Cury, a ação long contra o índice, destaque positivo Vibra e Petrobras, tá? Destaque negativo, e ação short contra o índice, destaque positivo aqui, Lojas Quero-Quero e Magazine Luiza, tá? Olhando aqui o Claritas Valor, a gente caiu 4,16 contra uma queda de 5% do IBX. No ano, a gente está subindo 5,80, 5,79 contra 4,62 do IBX. Principais destaques do fundo em agosto: Petrobras e Movida, e aí destaques negativos: Arezzo, Gerdau, Apvida e Renner, tá? Eu diria que aqui as varejistas, de uma maneira geral, foram a principal contribuição negativa aqui no mês de agosto, tá? Olhando aqui um pouco, eu sempre gosto de mostrar para vocês a atribuição de performance nos macro temas da carteira: exportadoras, valor, cíclicos doméstico e crescimento. Na parte de exportadoras, a gente aumentou um pouco a exposição de 25 para 27,5. Eu costumo dizer que a exposição de exportadoras, de certa forma, reflete muito o quão otimista ou não eu estou em relação ao Brasil. Quando eu não estou muito otimista, quando eu estou pessimista, eu tendo a alocar mais o fundo em exportadoras e vice-versa. Esse mês eu diria que não é bem isso, tá? Esse mês a gente aumentou um pouco a exposição em exportadoras, em grande parte por temas microeconômicos. Em particular, quando a gente está falando aqui de Petrobras, tá? Só recapitulando um pouco, comecinho de julho, a gente tomou a decisão de reduzir Petrobras, porque a gente estava com a visão de que petróleo iria para cima, o que de fato aconteceu, e que depois de uma performance de quase 50% no primeiro semestre, o tema risco político poderia aumentar no ambiente onde você estaria precisando repassar e reajustar os preços. Tá? Então a gente tomou a decisão, comecinho de julho, de reduzir a Petrobras de 6,5% para 5%, e aumentamos a PetroRio de 4% para 5%. A PetroRio, por sua vez, tinha brilhado operacionalmente no primeiro semestre e não tinha performado, justamente porque o petróleo não tinha performado, e a gente estava com essa visão que o petróleo na margem começaria a performar. Tá? Dito isso, gente, a gente teve um evento de cauda relevante no mês de agosto. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que a Petrobras teria um reajuste de 25% de diesel em um único dia. Foi um dos maiores reajustes da história da Petrobras. Tá? Então, um evento de cauda relevante que mostra mais uma vez que a governança da Petrobras é muito melhor, muito mais, não digo intransponível, tá? Mas é muito mais forte do que o mercado precifica. E um segundo sinal de que esse governo está tomando algumas decisões duras, mas corretas. Tá? Então foram dois sinais bem relevantes. E eu diria que um segundo evento de cauda aconteceu no mesmo dia. Eu nunca imaginei que após um reajuste dessa magnitude, o presidente da Petrobras não fosse demitido ou extremamente criticado pelo próprio governo, o que não aconteceu. Tá? Por uma coincidência, você teve o apagão nesse mesmo dia, e o governo focou todas as suas baterias para criticar a Eletrobras por conta do apagão, e a questão do reajuste praticamente não atingiu muitos headlines, não teve muito fogo amigo, não vimos um Twitter, por exemplo, da Glaze xingando lá o Jean Paul Prats. Então isso foi assim, dois eventos de cauda aconteceram. No dia do reajuste, a Petrobras abriu subindo 4%, a gente até pensou em aumentar, mas eu falei, poxa, não vou, porque eu acho que tem uma chance grande do Jean Paul Prats ser demitido, e quem quer que entre depois dele tende a ser uma escolha pior. No final do dia, a Petrobras estava subindo só 1%, e aí no dia seguinte, quando a gente percebeu que não deu news flow, não deu barulho o reajuste de preço, a gente tomou a decisão de aumentar a Petrobras, então subimos ali de 5 e poucos por cento para 7%, tá? E de certa forma a gente volta a ter uma exposição em petróleo mais
consistente, mais coerente com a nossa visão top-down, tá? Lembra que quando eu fiz esse movimento lá atrás, no comecinho de julho, eu estava me sentindo um pouco subrepresentado na minha convicção de petróleo por uma limitação das minhas possíveis escolhas micro. Eu não estava querendo ter mais de 5% de PetroRio, eu também não estava querendo ter mais de 5% de Petrobras, pelos riscos inerentes a cada um desses cases, tá? Uma vez que a gente passou por um evento, um de-risking político relevante aqui na Petrobras com esse reajuste, eu me sinto confortável a voltar a ter uma exposição um pouco maior, e a PetroRio aqui basicamente cresceu com a performance, tá? A gente colocou 5% no começo de julho, de lá para cá já subiu uns 25%. Então é um pouco isso. A Vale, por sua vez, a gente até chegou a reduzir aqui no primeiro momento. Quando a gente aumentou a Petrobras, a gente reduziu um pouco a Vale, mas depois eu recomprei e terminei até aumentando, tá? Aqui é uma posição talvez um pouco mais tática. A gente está percebendo um news flow muito negativo da China, mas que não está se refletindo nos dados do mundo físico. A gente está vendo os estoques de minério extremamente baixos, a importação de minério da China crescendo, já cresce 7,5% ano contra ano, quando a expectativa era não crescer, tá? E a gente está vendo o preço do minério indo bater $120, tá? Associado a isso, uma posição técnica extremamente frágil, tá? É uma posição que o mercado inteiro está underweight ou short, e você tem um investidor estrangeiro muito representativo no capital da Vale vendendo há 4 meses consecutivos. A gente acha que ainda demora mais uns 2 ou 3 meses para terminar de zerar a posição, tá? E que está distorcendo o preço da Vale. Se você pegar a Vale contra a Rio Tinto, ela está nos lows históricos. Se você pegar a Vale contra a Bradespar, lembrando que a Bradespar é apenas a holding que tem um único ativo chamado Vale embaixo dela. Historicamente, a Bradespar negociava com 20 e poucos por cento de desconto de holding, e está negociando hoje na casa de 5, 6. Tá? Diria que é a holding mais cara que tem no nosso universo de investimentos. Inclusive, é uma posição relevante para o long and short, tá? Comprado em Vale e vendido em Bradespar. Então, por essa combinação de vetores, a gente achou que fazia sentido taticamente aumentar aqui um pouquinho a exposição em Vale do Rio Doce, tá? Continuamos os papéis novos na carteira que a gente estava comprando e aumentando, a gente seguiu. Esse comentário vale para Vibra e para Rumo, tá? A gente segue aumentando a posição em Vibra e Rumo. Por outro lado, os papéis que a gente estava zerando, a gente terminou de zerar. Esse comentário vale para Porto Seguro e para JHSF, tá? Que mais vale mencionar? Fizemos uma realização de lucros relevante aqui em BTG, saiu de 6,90 para 5%. Gente, basicamente ajuste de tamanho de posição em função de performance. Seguimos bastante otimistas com cases de investimentos de BTG, apenas ela performou extremamente bem esse ano, é um destaque positivo no nosso portfólio, a gente achou por bem colocar um pouquinho no bolso, tá? Disciplina, tá? E é isso, gente. De uma maneira geral, são esses os comentários que eu tenho para o mês, tá? E o mais importante, acho que é um pouco essa visão mais construtiva em relação ao Brasil. Estamos vendo o PIB crescer mais do que a gente estava imaginando, inflação convergindo, ciclo de baixa de juros, tá? O governo, o Congresso e o governo tomando decisões pragmáticas. É um ambiente, na nossa cabeça, de fato mais construtivo, que justifica um maior apetite de risco nesse momento, tá? É isso que eu tenho para comentar nesse momento. Fico, portanto, à disposição qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Muito obrigado.